Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bastidores do Verdão. Últimas notícias. Preparem-se, porque o que vamos trazer hoje não é apenas mais uma atualização de bastidor. O que está acontecendo dentro do Palmeiras, neste exato momento, está a deixar dirigentes alerta, conselheiros inquietos e até membros do staff apreensivos. E não é exagero dizer que isso pode mexer diretamente com o que veremos em campo, tanto no Brasileirão quanto na final da Libertadores. Só que, antes de entrarmos no assunto mais tenso da semana, há um movimento que pegou até pessoas experientes de surpresa. Um movimento que pode definir o futuro imediato do Verdão e que está a ser articulado com precisão cirúrgica. E para quem acha que é exagero, vamos logo ao ponto. A diretoria do Palmeiras tomou uma decisão incomum, algo que raramente se vê, algo que exige coragem e, sobretudo, estratégia. A situação envolvendo Vitor Roque deixou de ser apenas um possível problema disciplinar e passou a ser um caso tratado como prioridade absoluta dentro do clube. Porque o que está em jogo não é somente um jogador, mas todo o planejamento de uma equipe que está a lutar por 2 títulos simultaneamente. A verdade é que ninguém na academia de futebol quer correr o risco de perder um titular tão decisivo justamente nos jogos mais importantes da temporada. A reta final do Brasileirão está apertada, o elenco tem sido exigido ao limite e qualquer ausência inesperada pode significar um impacto enorme. E quando falamos de Vitor Roque, estamos a falar de um jogador que chegou, caiu nas graças da torcida e está a entregar exatamente o que dele se esperava: intensidade, presença ofensiva e capacidade de decidir. Por isso, quando o STJD decidiu denunciar o atacante por causa da postagem daquele tigre com o veado, a diretoria percebeu imediatamente que não poderia tratar o assunto como algo comum. E essa percepção fez com que o Palmeiras tomasse uma atitude rara: acionar o STJD e propor uma transação disciplinar. Para quem não está familiarizado, esse tipo de acordo prevê que o clube e o atleta apresentem uma compensação, uma medida alternativa, algo que substitua o julgamento tradicional. Em outras palavras, é uma tentativa de resolver o caso sem que Roque sequer seja julgado. Isso não acontece com frequência. É um recurso previsto no regulamento, mas raramente usado, especialmente por clubes deste tamanho. Essa proposta já está nas mãos da Procuradoria do STJD e o próximo passo é a avaliação por parte de um auditor do Pleno. Se o acordo for aceito, o nome de Vitor Roque pode ser retirado da pauta já na segunda-feira, o que significaria, na prática, que o atacante ficaria livre para jogar normalmente na reta final. Levando em conta que a acusação envolve um artigo extremamente pesado, com possibilidade de suspensão entre 5 e 10 jogos, a diretoria não quer nem imaginar esse cenário. Nos bastidores, a repercussão foi imediata. Conselheiros tratam o assunto como decisivo e membros do jurídico têm trabalhado sem descanso. Isso porque o risco é real. Caso o julgamento ocorra e Roque seja condenado, o Palmeiras poderia perder o jogador em todas as partidas restantes do Brasileirão, exatamente nas semanas que definirão o campeão. E isso, para um clube que está na liderança, contando cada ponto e enfrentando pressões externas diárias, seria uma catástrofe técnica. Ao mesmo tempo em que tenta blindar o elenco, o Palmeiras também se vê diante de outra situação que exige muita inteligência. E aqui entra um nome que desde o início do ano tem sido observado com lupa: Alan. O jovem meio-campista não apenas cresceu em rendimento, como se tornou um dos pilares da equipe. Sob o comando de Abel Ferreira, Alan adquiriu confiança, aprimorou a tomada de decisão e ganhou protagonismo. Mas esse protagonismo não passou despercebido na Europa. Segundo o jornal espanhol AS, Alan entrou definitivamente no radar de clubes da Premier League. Everton, Brighton, Fulham e West Ham estão atentos e consideram avançar com proposta já na janela de janeiro. E isso, acreditem, não é especulação. Os clubes ingleses olham para o mercado sul-americano com cada vez mais atenção.
e Alan reúne tudo aquilo que eles costumam buscar: intensidade, força física, qualidade na marcação e transição rápida. O Everton, segundo as informações, parece ser o mais interessado neste momento. O clube tem acompanhado o desempenho do volante, analisando não apenas estatísticas, mas minutos específicos de jogos importantes, como partidas do Brasileirão e confrontos da Libertadores. O que mais impressiona os ingleses é a capacidade de Alan de equilibrar o setor. Ele marca forte, mas também sabe construir. Para muitos olheiros, essa dualidade é rara em volantes tão jovens. E não para por aí. Brighton e Fulham têm histórico recente de contratar jovens brasileiros, lapidá-los e revendê-los por valores ainda maiores. Já o West Ham busca reforços para o meio-campo e vê em Alan uma oportunidade de mercado a médio prazo. Só que, no meio desse interesse todo, existe um ponto decisivo: o Palmeiras não pretende facilitar a saída do jogador. A diretoria o considera essencial para o projeto de 2026 e só aceita conversar diante de propostas realmente irrecusáveis. E quando falamos de Alan, falamos de um ativo precioso. O Palmeiras detém a maior parte dos direitos econômicos do atleta, o que aumenta o valor de mercado e o potencial de lucro em uma venda futura. Internamente, há a visão de que Alan pode se tornar uma das maiores revendas da história recente do clube, e isso coloca o Palmeiras em uma posição confortável. Não há pressa. Não há necessidade de acelerar nada. Mas há sim uma certeza: a Europa está de olho, e a janela de janeiro pode ser mais agitada do que o previsto. Enquanto isso, Alan permanece totalmente focado. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele está a viver o seu melhor momento físico, técnico e emocional. Sabe que o futuro pode trazer novas possibilidades, mas está concentrado na luta pelo título do Brasileirão e sabe que o que fizer agora pode elevar ainda mais seu valor. Essa combinação entre o caso Vitor Roque e o interesse europeu por Alan criou uma movimentação intensa nos bastidores. A diretoria trabalha para blindar o elenco, evitar distrações e manter a equipe condicionada para as decisões que estão por vir. O ambiente é de atenção máxima. O clube vive uma fase vitoriosa, mas também cercada de desafios que exigem habilidade fora das quatro linhas. E agora, que já estão completamente por dentro do que está a acontecer internamente, quero saber a opinião de vocês. O que acham da estratégia do Palmeiras no caso Vitor Roque? E como encaram esse interesse europeu cada vez maior por Alan? Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda demais e garante que você não perca nenhuma atualização dos bastidores do Verdão.